dia, a paz, esperar um pouquinho, bom dia, paz, lux da manhã, quanto tempo, deixa eu mandar aqui para as meninas aqui. Bom dia, paz. Isso que eu vi mesmo, madrugou mesmo. Bom dia, paz, Gabi. Perdeu o sono? Madrugou, então tem que orar. Bom dia, paz, Jéssica. Mandei lá no grupo o link. Achei que caía a internet, mas não caiu. Deixa eu ver se tá. Hoje tá certo na internet aqui. Vou esperar só mais um pouquinho pra gente iniciar. Hoje nós vamos estudar Neemias 9. E a mulherada dormiu hoje. Lá apareceu na Cristina. Bom dia, paz, Ana. Elaine, bom dia. Capítulo 9 hoje. Arrependimento e confissão de pecados. Vamos lá. Vou esperar mais um minuto só. Acho que as meninas perderam a hora hoje, hein? Ninguém respondeu lá no grupo. Começa a fazer dias seguidos assim, na madrugada o povo perde a hora. Mas amanhã vocês descansam. Semana que vem a gente já finaliza. Então hoje, nosso tema de hoje é: quando reconhecemos nossos pecados, experimentamos a fidelidade de Deus. Amém? Nossa frase profética de hoje é: o arrependimento abre caminho para uma nova história com Deus. Vamos orar então? Bom, hoje acho que a turma tá devagar, mas vou gravar, vai ficar salvo mesmo. E depois o povo assiste. Amém? Importante a gente fazer o estudo. O arrependimento abre caminho para uma nova história com Deus. Isso. Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse dia, por esse momento. Senhor, está mais um dia na Tua presença, Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos dar direção nesse estudo do capítulo 9 de Neemias, ó Pai. Colocando-nos sabedoria, Senhor, que o Senhor possa nos amadurecer com essa palavra, que possa entrar em nossos corações e que possamos colocar em prática tudo aquilo que vamos aprender, Senhor. Porque estamos aqui, Senhor, querendo aprender de Ti cada vez mais e ficar cada vez mais próximos de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, nos guarda nessa manhã, coloca os Teus anjos, ó Pai, ao nosso redor, e que o Espírito Santo toque cada família agora, cada pessoa que está escutando e que ainda vai assistir essa live. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, pastora Silvana. Então vamos lá. Nós colocamos a nossa frase profética aí, que o arrependimento ele abre caminho. E Neemias 9, ele é um capítulo mais profundo do livro. Ele é uma oração de arrependimento, de reconhecimento da fidelidade de Deus. O povo ele olha para o passado e percebe uma verdade. Eles falharam muitas vezes, mas Deus
permaneceu fiel em todas elas. Amém? E o versículo-chave é o 17, que vai falar ali, Tu és Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em bondade. Neemias 9, 17. Amém? Depois que o povo ouviu a palavra que nós vimos ontem no capítulo 8, aconteceu algo extraordinário. Eles não apenas se emocionaram. Ontem nós vimos o povo, que eles choraram, se inclinaram, adoraram, mas eles não apenas tiveram a emoção, se emocionaram. Eles decidiram mudar de vida. E a palavra produziu arrependimento verdadeiro. E Neemias 9, ele vai nos mostrar que o avivamento não é apenas sentir a presença de Deus. Avivamento é reconhecer os próprios pecados, e voltar para o Senhor. Amém? É uma passagem forte, é uma palavra de confronto, e hoje Deus vai nos mostrar isso. E quem se aproxima da luz de Deus começa a enxergar aquilo que precisa ser transformado. Amém? O povo se humilhou diante de Deus. Neemias 9, do 1 ao 3, nós vamos ver ali, o arrependimento e confissão de pecados. Que no dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum, vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, durante uma quarta parte do dia. E durante outra quarta parte do dia fizeram confissão, adoraram o Senhor, seu Deus. Amém? Eles jejuaram, como diz a palavra, vestiram pano de saco, colocaram terra sobre a cabeça, separaram-se do pecado, confessaram as suas transgressões e depois passaram um longo tempo ouvindo a palavra e adorando. Amém? E a aplicação dessa palavra para nós, que o verdadeiro arrependimento, ele envolve humildade. Não é apenas sentir remorso, não é isso. É reconhecer o pecado e desejar a mudança. Amém? Tá dando para entender que às vezes a gente fica com remorso daquilo que a gente faz, mas não é isso que Deus quer. Não é apenas sentir esse remorso, é reconhecer que você errou, reconhecer que você está no pecado e deseja essa mudança com Deus. Deus, ele nunca rejeita um coração verdadeiramente quebrantado. Como ontem a gente falou, Deus já perdoou, Deus, ele te perdoa todos os dias, mas você precisa reconhecer e desejar essa mudança, porque Deus, ele nunca vai rejeitar um coração quebrantado, e você precisa ter essa mudança interna verdadeira. Às vezes você pode falar, mas internamente você ainda se culpa e fica com remorso. Não, você precisa liberar e lembrar que isso é um passado, já foi, e hoje você é uma nova criatura em Cristo. Amém? É isso que Deus quer de você. Já pensou se você chega para Deus e você fica o tempo todo lembrando que você passou no seu passado? Graças a Deus a gente esquece. Eu falo por mim.
Eu tive um passado terrível quando eu não conhecia Jesus. Eu nem lembro das coisas que eu fiz já no passado. Os pecados que eu cometi, graças a Deus, eu esqueci todos, não quero nem lembrar. Se for ficar parando para lembrar, né? Quem gosta de passado é demônio, Satanás. Deus não, ele já perdoou você. Então você não pode ficar com remorso, você precisa seguir, reconhecer e desejar a mudança. E glória a Deus que a gente esquece, porque o Espírito Santo, Deus é tão poderoso, ele limpa tudo que você não fica lembrando daquilo. É tão puro quando Deus te limpa que você nunca mais fica lembrando daquilo. Você só pensa no que vai vir daqui para frente. Meu Deus, o que vai ser, né? Agora que eu estou nos teus caminhos com o Senhor, as coisas vão ser diferentes. Nunca será a mesma vida com Cristo. Nunca. Amém? Claro, teremos os nossos dias maus. Lógico que teremos os nossos dias maus, mas isso é normal. No mundo tereis aflições, mas a gente vai passar por essa aflição. Deus vai livrar nós dentro da aflição, mas a gente terá sempre a vitória com Deus. Com Deus a gente sempre vai ter ali, a gente sabe que vai ter a vitória com Ele. Amém? E a oração ali começa exaltando quem Deus é. Neemias 9, do 5 ao 6 vai falar ali, ó. Os levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías, meu Deus, disseram: levante-se e bendigam o Senhor, seu Deus, da eternidade à eternidade. Amém? Levante-se, bendigam o Senhor, seu Deus, da eternidade à eternidade. Bendito seja o teu nome, olha só. Então disse: bendito seja o teu nome, glorioso, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste o céu, os céus e a terra e todo o seu exército. A terra e tudo o que há nela, os mares e tudo o que há neles. Tu conversas a todos com vida, e o exército dos seus céus te adora. Tu és, Senhor, o Deus que escolheste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe pusestes por nome Abraão. Vamos até aqui. A oração ali começa exaltando quem é Deus. E antes de falar dos próprios erros, antes de falar dos seus próprios erros, eles exaltam Deus. Eles reconhecem que Ele criou o céu, a terra, o mar e tudo que existe. E quando isso para nós, o que tem de ensinamento para nós? Que a oração madura, ela começa olhando para Deus, antes de olhar para os problemas. Eles começam a exaltar. Antes de você falar dos seus problemas, você precisa olhar para exaltar Deus, olhando para Deus, antes de olhar para os problemas. E quando entendemos quem Deus é, nossos medos diminuem. Amém? E isso é maravilhoso, porque muitas vezes a gente começa a oração já pedindo, ou às vezes reclamando, mas a oração madura, a tua oração hoje como uma pessoa que conhece a Jesus, ela começa olhando para Deus, exaltando Deus, adorando Deus, antes de olhar para os problemas, porque você entende quem é o Deus que você serve, e daí os nossos medos diminuem. E quem conhece a grandeza de Deus aprende a confirmar mesmo diante das dificuldades. Amém? Quem conhece a grandeza de Deus aprende a confiar mesmo diante das dificuldades. E ali do 7 ao 15, ó, que nós vemos, né? Nós vimos até o 8. Achaste o seu coração fiel diante de ti e com eles fizeste aliança, para dares a descendência dele e a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus e girgaseus, e cumprisse as tuas promessas, porque é justo.
Viste a aflição dos nossos pais no Egito e ouviste o clamor deles junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubesse que os trataram com arrogância e assim adquiriste a fama que tens até os dias de hoje. Amém? A paz, bom dia, Camila Lucatelli e a Miriam entraram aqui, agora eu vi. A paz. Deus, ele sempre toma iniciativa. Ali no Neemias do 7 ao 15. Não li tudo, né? Mas aqui do 7 ao 15 está falando sobre isso, que Deus ele sempre toma a iniciativa. Eles lembraram da história de Abraão, que nós vimos ali. Deus chamou Abraão, fez a aliança, libertou Israel do Egito, abriu o Mar Vermelho, guiou pelo deserto, deu alimento e água e entregou a lei. E o povo percebe que tudo começou porque Deus tomou a iniciativa. Foi a graça desde o início. Amém? Divisiste o mar diante dele, do 11 ali, de maneira que atravessaram em terra seca, lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Tu guiastes durante o dia com uma coluna de nuvem e durante a noite com uma coluna de fogo, e para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes deste juízo reto, leis verdadeiras, estatutos, mandamentos bons. Tu lhes destes conhecer o teu santo sábado e lhe destes mandamentos, estatutos da lei, por meio do teu servo Moisés. E quando estavam com fome, lhe deste pão dos céus, e quando estavam com sede, fizeste brotar água da rocha, e lhe disseste que entrassem para tomar posse da terra, que com juramento prometesse dar a eles. Amém? O povo percebeu que tudo começou porque Deus tomou a iniciativa. E a nossa história, ela não começa com nossa fidelidade, ela começa com a graça de Deus. Amém? A graça de Deus. E mesmo vendo milagres, que aqui nós vimos, o povo continuou pecando, ali do 16 ao 18. Porém, eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos e não deram ouvido aos teus mandamentos. Que mesmo vendo milagres, o povo ele continuou pecando. Que apesar de tudo do que Deus fez, olha só, endurecer o coração, esquecer os milagres, fizeram o bezerro de ouro. Tá ali, vamos ler aqui, recusaram ouvir e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Foram teimosos e na sua rebelião escolheram um chefe com um propósito e voltaram para a sua servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus, perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em bondade, tu não abandonaste, nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido e disseram: este é seu Deus, quem tirou do Egito, e cometeram grande blasfêmia. Olha só, até o 18, isso. Milagres, eles não substituem o relacionamento com Deus. Quantas pessoas recebem milagre de Deus, recebem o agir de Deus, a graça de Deus, e endurece o coração, esquece do que Deus fez e começa a adorar outros deuses muitas vezes. Quantas pessoas? Eu conheço pessoas assim, né? Sai da presença. Então, milagres, ele nunca vai substituir um relacionamento com Deus. Então, é possível ver o agir de Deus e ainda se afastar. Amém? É possível. Nós estamos vendo aqui na Bíblia, na palavra. E não muda no dia de hoje. Amém? E quem vive apenas de milagres pode esquecer o Deus dos milagres.
Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Às vezes Deus não entrega o nosso milagre porque já sabe que a gente vai se afastar dele. Porque tem pessoas que infelizmente são assim, recebeu a bênção, tchau, não preciso mais, nem da igreja quer ir mais, nem fazer o que fazia faz mais, nem jejuar faz mais, porque normalmente as pessoas são assim, elas entram em campanhas e campanhas de propósito, campanhas de jejum e bora. Aí beleza, faz todo aquele processo. Ah, recebeu, Deus ele vai responder, lógico que vai, mas e aí? Você vai continuar? O seu relacionamento, a sua fidelidade que você deu para Deus durante todo aquele processo para você receber aquele milagre, você vai continuar? Porque se for para se afastar, muitas vezes Deus não entrega porque você vai se afastar. Deus ele está poupando a sua vida para você não se afastar dele. Então é possível ver o agir de Deus e ainda assim se afastar da presença dele. Amém? E a misericórdia de Deus foi maior que o pecado. Ali do 17 ao 21, nós vamos ver ali, que mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia para o guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Mesmo depois da rebeldia, ali, Deus ele não abandonou o povo. Olha como Deus é fiel. Deus não abandonou o povo. A coluna de nuvem, a coluna da nuvem, a nuvem da presença, ela permaneceu. A coluna de fogo, ela continuou guiando. O maná continuou caindo, e eles concedeste o teu bom espírito para nos ensinar, para os ensinar. Não negaste o teu maná para poderem comer, e lhe deste água quando tiverem sede. E durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, e nada lhe faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Vocês estão aí? Glória a Deus. O maná continuou caindo, as roupas não envelheceram e os pés não incharam. E o que isso traz para nós? A disciplina de Deus nunca anulou o seu amor. A disciplina de Deus nunca anulou o seu amor. A nossa infidelidade não consegue apagar a fidelidade de Deus. Olha só, que palavra forte, né? Que a nossa infidelidade não consegue apagar a fidelidade de Deus. Deus ele cumpriu todas as promessas, todas. Ali do 22 ao 31, nós vamos ver que também lhe deste reinos e povos, cujas terras repartisse entre eles. Assim conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, e terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os teus filhos como a estrela do céu, e os trouxeste à terra que tinha prometido e aos seus pais, dizendo que nela deveriam entrar. Eles conquistaram as cidades, receberam terras, prosperaram, mas novamente se afastaram. Deus corrigia, eles voltavam. Depois se afastaram outra vez, e mesmo assim Deus permanecia chamando o povo para o arrependimento. Amém? Essa parte, vai até o 31. É meio extenso aqui do 24, né? Que nós estávamos. Mas eu grifei aqui, que mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem o abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, o Deus nosso, o Deus grande, poderoso e temível, que guarda a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio,
a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos sacerdotes. Deus, ele é paciente, ele insiste em nós porque nos ama. Tu foste justo em tudo que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade, enquanto nós procedemos mal. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos mandamentos e aos testemunhos que lhe destes. A graça de Deus, ela continua chamando quem decidiu voltar para casa. Amém? A graça de Deus sempre vai te chamar, independente do que você faça. Mas eu pequei e Deus não vai me perdoar. Deus sempre vai te perdoar se você estiver disposto a reconhecer o seu erro. Um coração quebrantado, Deus nunca vai rejeitar. Deus, ele é aquela frase: Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Deus, ele sempre vai te amar, independente do que você fizer. Aqui a tua palavra é clara. As pessoas foram, voltaram, se afastaram, mas Deus, ele continua sendo fiel. Deus, ele cumpre as suas promessas. Tem às vezes, se você já ouviu às vezes dizer assim, mas Deus, às vezes a pessoa peca, ela se afasta, e daí quando a pessoa quer voltar, a pessoa ela é condenada, né? Tem igrejas que fazem isso. Eu já participei de uma igreja, muitos anos atrás, que eu não conhecia ainda direito Jesus, né? E essa igreja, ela é assim: se você faz algo errado, você vai para uma sala e você é condenado. E aquilo te deixa extremamente se sentindo um lixo, né? Porque você pensa assim: meu Deus, eu fiz algo, nunca mais Deus vai me perdoar, né? Graças a Deus eu conheci a palavra de Deus. E eu sempre pensava: meu Deus, que tipo de Deus é esse, né? Que não pode fazer nada, e daí a gente já vai morrer, não vai mais pro céu. Sabe, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que a palavra de Deus, ela é libertadora. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Graças a Deus, Deus me tirou daquele lugar. Porque a gente se sente um lixo quando as pessoas vêm e apontam o dedo no teu pecado, no teu erro. E eu lembro que eu tinha 15 anos, os meus 14, 15 anos. É a época que a gente mal sabe o que é da vida, faz tudo errado, não tem orientação nenhuma. Daí você está dentro de um lugar que só vai te julgar, você vai, lógico que você vai piorar, né? E eu lembro dessa fase que foi horrível, que a época ainda que meu pai, ele traiu minha mãe, aí piorou a situação. As pessoas, em vez de ajudar, condenaram mais ainda, colocaram como se fosse minha mãe a culpada. Ai, gente, foi horrível, mas eu falo, graças a Deus eu conheci a palavra. E Deus nos libertou desse cativeiro. Porque é um cativeiro. É um cativeiro. E graças a Deus a minha mãe também foi curada desse trauma que ela viveu. E hoje nós somos curados e também a nossa família se curou. Porque a coisa mais horrível que tem é você fazer o erro e você ainda ficar sentindo aquele pecado, aquela coisa, meu Deus, Deus nunca vai te perdoar. Deus vai te perdoar quantas vezes for necessário. Do mesmo jeito que nós temos que perdoar 70 vezes 7, Deus, ele vai continuar nos perdoando. Errou, se você errou ontem, se você hoje pedir perdão a Deus, ele vai te perdoar e a vida vai seguir. Mas você precisa estar com o coração quebrantado e reconhecer esse erro. Amém? E ali o povo reconhece sua culpa, ali em Neemias do 32 ao 37. Depois, se vocês quiserem ler aí, porque eu não vou ler, senão não vai dar tempo. Preciso encerrar já daqui a pouco.
O povo reconhece a sua culpa. Do 32 ao 37. Tá? Marque aí para você. Eu já li, né, um pedacinho. Eles deixam de culpar outras pessoas, assumem responsabilidades e reconhecem, nós erramos. Nossos pais erraram. Fomos desobedientes. E o começo da cura, o começo da sua cura é assumir a responsabilidade. Enquanto culpamos os outros, permanecemos presos. Olha só. Não adianta a gente culpar os outros. Nós temos que assumir os nossos erros, os nossos pecados. Assim como um dia as pessoas veio e colocou culpa em mim e falou assim, você fez isso. Do mesmo jeito que essa pessoa um dia apontou um dedo para mim, essa pessoa tem que reconhecer isso também. O começo da cura é assumir as nossas transgressões, as nossas responsabilidades. Amém? E quem reconhece o próprio pecado, ele abre espaço para Deus restaurar a sua vida. E eu lembro que quando eu comecei a andar com Jesus, comecei a querer ficar mais perto dele, o quanto Deus faz a gente reconhecer. O quanto Deus nos quebra no meio e ainda continua. O quanto Deus faz a gente se sentir assim, humilhada, né? Falar, meu Deus, eu errei mesmo. Eu fiz isso mesmo, mas me perdoa, Senhor. Vem lembranças na sua mente quando você está ali se quebrantando para Deus. Deus faz você lembrar, mas só que sua vida ela é restaurada depois disso. Deus ele sempre vai querer uma humildade, que você vai ali e reconheça aquilo para ele restaurar. Você abriu espaço para aquilo. Amém? E o povo faz uma nova aliança. Neemias 9:38 vai falar ali que o povo ele faz uma nova aliança. Cadê o 38? Credo, gente, aqui. Tô meio cego. Por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel por escrito. E os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram o seu selo sobre ela. Eles decidiram renovar o compromisso com Deus. Olha só, Deus hoje está pedindo para nós renovar o nosso compromisso com Ele. Não querem apenas emoção. Lembra que nós falamos de emoção ontem, né? Vai lá, chora, tal, mas não sela. Não sela o compromisso, ó. Selar o selo sobre ela. Eles colocaram um selo, uma nova aliança, um compromisso com Deus. Querem transformação. E cada encontro com Deus deve produzir decisões. Não basta ouvir, é preciso responder. E toda experiência verdadeira com Deus, ela produz compromisso. Amém? Se deu para entender, eu não quis ler tudo, gente, porque hoje eu preciso dar uma acelerada, porque é eu que vou dar aula das 6 hoje, tá? E deu para entender que Deus, ele quer o seu arrependimento. Ele quer que você esteja disposto a estar para ser transformada. Ele quer que você reconheça o seu pecado, para você abrir espaço para ele restaurar a sua vida. Amém? E essa experiência verdadeira, ela vai produzir um compromisso. Então hoje, nessa live, você precisa fazer esse compromisso com Deus. Senhor, eu me comprometo contigo a uma nova aliança. Hoje, Senhor, me perdoa disso, dos meus pecados, que eu às vezes nem sei, muitas vezes, porque tem coisas que a gente faz que a gente nem sabe. A gente faz e a gente esquece de pedir perdão, porque somos pecado, a gente é pecador. Então, todo dia a gente erra. E todo dia a gente tem que pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa por se eu fiz algo que eu não enxerguei hoje. Porque a nossa boca, né, não para. Então a gente tem que lembrar que todo dia a gente peca.
Às vezes a gente fala algo para alguém sem querer, muitas vezes, e aquilo ali falou e acabou ferindo, né? Então, tem que tomar cuidado com a língua o dia inteiro, tem que ficar prestando atenção no que a gente fala para os outros, tem que prestar atenção nas palavras lançadas, tem que prestar atenção que, às vezes, o jeito que você trata as pessoas. É isso, tá? Não é também só você ali chorar, se arrepender e continuar a mesma, não. É uma vida transformada, é uma experiência verdadeira que vai produzir um compromisso com Deus, uma nova aliança, e ali Deus vai te restaurando todos os dias. Amém? E a palavra, ela gera arrependimento. É isso que hoje capítulo 9 está nos ensinando, que o Senhor, ele quebranta o nosso coração, o Senhor quebranta o teu coração. Deus, ele continua sendo fiel, mesmo quando falhei, o Senhor permaneceu comigo. Mesmo quando falhamos, ele vai continuar. Ele nunca vai se afastar de você. É nós que nos afastamos dele. Deus nunca vai se afastar de você, independente do que você fizer. Ele vai estar ali. É só você ir lá e falar: Senhor, me perdoa. Eis-me aqui novamente. Seguir os teus caminhos, uma nova aliança. Deus, ele nunca vai jogar e apontar o erro. Quem faz isso é Satanás. Quem gosta de apontar erro e passado é Satanás. A graça, ela é maior do que o nosso passado. O meu passado, ele não define o futuro em Deus. Amém? Se você hoje está querendo uma nova mudança, uma nova vida com Cristo, hoje, a partir de hoje, Deus já está fazendo um novo futuro. Porque a partir de hoje você vai seguir um caminho diferente. Deus espera o quê? Sinceridade. Você não espera sinceridade nas pessoas muitas vezes? Só que as pessoas vêm, né? Muitas vezes algumas não são fiel com nós, mas Deus é fiel. E hoje escolho viver uma vida de transparência diante do Senhor. Tenha isso na sua mente, de lembrar que Deus, ele espera uma sinceridade de você. Não tente enganar Deus no seu íntimo, não tente, sabe, esconder as coisas, porque Deus, ele está vendo tudo. É ele que te vê em quatro paredes. Ele vê o que você digita no celular, ele vê as coisas que você pesquisa, se não for do agrado dele. Você precisa entender isso, que ele vê tudo, tudo. Não tem como fugir dele. Independente se você não estiver na presença dele, ele está te vendo. Então, quando você decide andar com Cristo, lembre-se de ter transparência com Deus diante do Senhor. Você não gosta quando a pessoa é sincera e transparente com você? É a mesma coisa, você precisa. Deus, ele espera isso de nós. Do mesmo jeito que nós gostamos que as pessoas sejam fiéis com nós, sinceras, a gente quer. Deus, ele quer isso. Hoje eu escolho viver uma vida transparente diante do Senhor. Deus, ele sabe tudo. Não tem como você querer se esconder, nem lá no seu quarto sozinho, ele está ali te vendo. Amém? O arrependimento, ele produz um novo começo. Hoje eu renovo minha aliança com Deus. É isso que ele espera de você. Hoje eu renovo a minha aliança com Deus. Amém? Esses são os ensinamentos do capítulo 9 hoje. E talvez você esteja assistindo, né, essa live pensando que foi longe demais, que errou demais, ou que Deus desistiu de você. Mas Neemias 9 hoje está provando exatamente ao contrário. O povo falhou inúmeras vezes, mas Deus permaneceu fiel. Hoje o Senhor está dizendo: volte para mim. A misericórdia ainda está disponível. A graça ainda continua aberta. O perdão continua sendo oferecido. Hoje Deus está escrevendo um novo capítulo na sua história. Amém? Volte para mim. Glória a Deus, aleluia. Estão comigo? E a nossa frase profética, nós já falamos ali no começo. E a fidelidade de Deus me trouxe de volta.
Quero que você guarde isso também no seu coração. A fidelidade de Deus me trouxe de volta. Lembre-se, o perdão ele sempre vai continuar sendo oferecido, a misericórdia está disponível, mas você precisa querer acessá-la. Você precisa querer. Jesus sempre vai estar ali. Se você chegar agora aí no seu quarto, dobrar seu joelho, ele está ali te esperando. Mas você precisa querer. Amém? Glória a Deus. Que palavra! Eu amei essa palavra. Eu achei lindo o jeito que deu para ensinar hoje, porque a hora que eu li ontem sobre, eu falei arrependimento, confissão de fé, eu falei, eu acho que vai ser mais pesado. Eu não senti que foi pesado, eu senti que foi assim, ensinamento assim, falando que realmente Deus, ele é fiel, independente de qualquer coisa, ele vai nos perdoar. A fidelidade dele nos traz de volta sempre. Muito cuidado, gente, muito cuidado com lugares que vocês às vezes tentam encontrar Deus. Cuidado, não vai em qualquer lugar, amém? Vai em lugar onde estude a palavra, tá? Se tem palavra, tem boca de Deus. Cuidado, busque um lugar onde tem palavra, Bíblia, amém? Não faça como eu um dia que fui lá e sofri dentro de um lugar que não era um lugar que estava me libertando, mas estava me oprimindo. Para mim eu ia ser pecadora, para mim eu ia ser uma pessoa horrível pro meu resto da vida. Eu nunca ia ser liberta. E Deus, ele nos liberta, a palavra liberta. É a palavra de Deus, por isso vocês têm que ter discernimento, pedir para Deus tirar a cegueira espiritual, limpar os olhos. Tá sempre atento aqui, ó. Deixa eu ver onde que tá escrito isso aqui. Eu quero saber o que fulano pregou lá. Eu quero saber aonde que tá escrito. Por isso que eu gosto de estudar versículo por versículo, para a pessoa saber que não sou eu que estou falando. É a Bíblia. É a palavra de Deus. Eu tenho muito temor de chegar aqui e ficar falando coisa da minha carne. Eu fico assim pensando, meu Deus, não me deixa falar nada da minha carne. Por isso que eu gosto de ler capítulo por capítulo, para a pessoa entender. Está escrito aqui, que Deus, ele é misericordioso, que tudo que o povo fez está ali, está escrito. Eu quero que você entenda isso, a boca de Deus é isso, a voz de Deus é isso. Amém? Vamos orar então, para a gente encerrar e a gente deixar salva essa live. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, obrigada, Senhor, por essa live, por esse ensinamento, por esse estudo de Neemias, Senhor. Que o Senhor possa tocar os corações de quem está assistindo e quem ainda vai assistir. Que essa palavra nos lembra que o Senhor é fiel e que o Senhor sempre vai nos trazer de volta. A tua fidelidade nos traz de volta. E hoje o Senhor nos lembra que temos que renovar sempre a nossa aliança contigo, porque o Senhor sempre está disponível. Muitas vezes é nós que nos afastamos, mas é o Senhor sempre está ali, disponível a nos perdoar e a nos trazer de volta. E que o Senhor possa, Senhor, tocar os corações para que mais pessoas venham a Ti, Senhor. Mais pessoas venham sentir, Senhor, o Teu toque, o Teu Espírito, Pai. Sentir a Tua grandeza, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é fiel, o quanto a Sua graça nos basta, o quanto o Senhor tem nos amado, e o quanto o Senhor nos ama. E que o Senhor possa, Senhor, trazer pessoas de volta hoje a se arrepender, a ter um coração quebrantado e a reconhecer os erros. Que nós possamos reconhecer os nossos erros e sempre colocar nos Teus pés e saber que é o Senhor, a Tua graça nos basta. Em nome de Jesus, coloca os Teus anjos agora, Senhor, na vida dessas pessoas que estão assistindo, que possamos ter uma quinta-feira maravilhosa debaixo da nuvem da presença. E que o Senhor nos guie com essa palavra queimando dentro de nós durante esse dia, Senhor. E que o Senhor fale conosco
durante esse dia de hoje e que possamos estar o tempo todo em comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Até sábado, talvez. Não vou garantir. Ou semana que vem. E a gente termina o estudo de Neemias. Né? Já vamos chegar no 10, 11, 12, 13 e acabou. Que gostoso, né? Mais um livro estudado. E como é bom. Eu tenho amado estudar sim, porque sempre vem os flashes depois na nossa mente do que Deus falou. Amém? Deus abençoe vocês, ótimo dia, e que vocês não saiam debaixo da presença e da nuvem de Deus. Eu vou avisando lá vocês a próxima live. Deus abençoe, gente. Vou deixar salvo aqui, tá?